todos. Então, nesse vídeo vamos dar prosseguimento a exponenciais e vamos continuar fazendo exercícios do livro Fundamentos da Matemática Elementar, número 2. Então, temos esse exercício aqui, onde o n é um número inteiro, o a é um número real diferente de zero, e pede aqui para simplificar essa expressão. Então, lembrando que para fazer isso daqui, basta repetir a base e somar todos esses expoentes. Então, aqui eu vou ter a elevado a 2n mais 1 mais 1 menos n mais 3 menos n, que é igual, porque aqui eu tenho uma multiplicação, então basta somar os expoentes. Então, fazendo isso, aqui eu tenho menos n, com menos n, menos 2n, com 2n cancela. Aqui eu vou ter 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5. Então, isso daqui vai dar a quinta. Então, o próximo exercício, eu tenho a elevado a 2n mais 3 vezes a elevado a n menos 1, dividido por a elevado a 2, que multiplica n menos 1. Então, para fazer isso, eu posso passar esse número para cima e eu vou ter que trocar o sinal do expoente. Então, daqui eu tenho que a elevado a 2n mais 3 vezes a elevado a n menos 1. Passo esse para cima, então vai ficar a elevado a menos 2, que multiplica n menos 1. Então, agora, como eu tenho tudo multiplicação, basta somar os expoentes. Então, aqui eu vou ter a elevado a 2n mais 3 mais n menos 1. E aqui vai ficar menos 2n. Menos 2 vezes menos 1 mais 2. Então, isso daqui é a. E aqui dá para simplificar esse com esse. Então, restou aqui um n. E agora eu tenho 3 mais 2, 5, menos 1, 4. Então, a resposta é a elevado a n mais 4. E agora, o próximo exercício é a elevado a 2, que multiplica n mais 1, vezes a elevado a 3 menos n, dividido por a elevado a 1 menos n. Então, isso daqui é a 2n mais 2 vezes a elevado a 3 menos n. Vou passar isso daqui para cima, então troco o sinal disso daqui. Então, vai ficar a elevado a n menos 1, que é igual a, como é uma multiplicação, basta somar os expoentes. Então, somando os expoentes, eu vou ficar com 2n mais 2 mais 3 menos n mais n menos 1. Então, dá para simplificar esse com esse. Então, aqui vai dar a elevado a 2n. E aqui eu vou ter 3 mais 2, 5, menos 1, 4. Então, resposta a elevado a 2n mais 4. Bom, esse exercício aqui é um pouquinho diferente, porque eu tenho menos aqui. Então, daqui eu tenho que isso é igual a elevado a n vezes a elevado a 4 menos a ao cubo vezes a elevado a n sobre... aqui eu estou vendo que dá para colocar em evidência o a ao cubo e o a a n. Então, aqui embaixo eu já vou colocar dessa forma, como a vezes a ao cubo vezes a n. Depois eu vou simplificar isso daqui. Então, aqui é igual a... Isso daqui é a mesma coisa que o a n vezes a ao cubo vezes a menos a n vezes, perdão, a ao cubo vezes a n, isso daqui sobre a vezes a ao cubo vezes a n. Bom, estou fazendo isso daqui só para ficar em evidência, que eu posso colocar isso daqui, colocar isso daqui em evidência. Então, daqui eu posso, colocando em evidência, vai ficar, fazer a n
ou AN vezes A3 ou A3 vezes AN, tanto faz a ordem disso daqui porque é um produto, né? Então vou colocar esse AN vezes A ao cubo em evidência. Então aqui eu fico com AN vezes A ao cubo. Então colocando isso em evidência vai ficar esse A menos 1. Coloquei aqui esse AN vezes A ao cubo em evidência. E aqui embaixo eu tenho o AN vezes A ao cubo também em evidência. Vou colocar aqui AN vezes A ao cubo, também em evidência, vezes esse Azinho aqui. Então aqui dá para simplificar isso com isso. Então o resultado vai dar A menos 1 dividido por A. Bom, e agora vamos racionalizar esses números. Então aqui, o que significa racionalizar é tirar o que tem denominador na raiz, eu vou tirar essa raiz. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 sobre raiz de 2. Então, para tirar esse raiz de 2 do denominador, basta multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não altero essa fração. Quando eu faço isso, isso daqui vai ficar 3 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, e raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa que o 2. Aqui eu tenho 4 sobre raiz de 5, então eu posso multiplicar por raiz de 5 na parte de cima e na parte de baixo, que eu não vou alterar a minha fração. Então aqui vai me dar 4 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado, isso dá 5. Aqui eu tenho, multiplicando por raiz de 6 em cima e embaixo, multiplico por raiz de 6 em cima, por raiz de 6 embaixo, então isso daqui vai dar 3 raiz de 6, raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar 6. Dá para simplificar aqui, então isso daqui vai me dar raiz de 6 sobre 2. O próximo multiplico por raiz de 5 em cima e embaixo. Então fazendo isso, eu vou ter 10 raiz de 5. E aqui vai ficar 3 vezes raiz de 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 vezes 5. Dá para simplificar o 5 com esse 10. Então vai dar 2 raiz de 5 sobre 3. E esse daqui, aqui já dá para simplificar, inclusive. Aqui dá para dividir por 2, aqui vai dar 1. Dá para multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então aqui vai me dar 2 raiz de 3. E aqui eu vou ficar com raiz de 3 ao quadrado, que é 3. E agora vamos racionalizar esses daqui. Então, eu tenho raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 4 é a mesma coisa que 1 sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, para tirar esse 2, se for 2 ao cubo, eu retiro esse raiz cúbica. Então, basta multiplicar por raiz cúbica de 2 que eu consigo retirar isso. Então, multiplicando por raiz cúbica de 2, aqui vai ficar raiz cúbica do 2 sobre isso vezes isso, vai dar raiz cúbica de 2 ao cubo. Aí lembrando, quando eu tenho isso daqui, eu tiro o 2 para fora. Então isso daqui vai ficar raiz cúbica de 2 sobre 2. Nesse caso, para tirar o raiz cúbica de 3, eu preciso que o 3 fique elevado ao cubo. Para o 3 ficar elevado ao cubo, basta eu multiplicar por raiz cúbica de 3 ao quadrado. Multiplico em cima e embaixo para não alterar. Então, fazendo isso, eu vou ter 2 raiz cúbica de 3 ao quadrado. E aqui vai ficar raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 ao cubo. E agora sim eu posso tirar o 3. Então, isso daqui vai dar 2 raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9, sobre 3.
Agora esse daqui tá a quarta, então eu preciso fazer com que o 2 fique elevado à quarta. Para fazer isso, basta multiplicar por raiz quarta de 2 ao cubo. Então multiplica em cima e embaixo por raiz quarta de 2 ao cubo. Então isso daqui é igual a 3 raiz quarta de 2 ao cubo, que é o 8, sobre, aqui vai ficar raiz quarta de 2 ao cubo. Raiz quarta de 2 ao cubo vezes 2, que é 2 à quarta. Então, como tem esse 4 aqui, eu posso tirar o 2 da raiz. Então, vai ficar 3 raiz quarta de 8 sobre 2. Esse caso aqui, eu tenho que lembrar o seguinte. Eu quero que fique esse ao quadrado para sair o 3. Mas para ficar esse ao quadrado, como é que eu faço para fazer com que isso fique ao quadrado? Basta lembrar que quando eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é a mesma coisa que a mais b, que multiplica a menos b. Ou seja, aqui é como se eu tivesse o a mais b, então eu preciso multiplicar pelo conjugado, no caso, o conjugado disso seria 2 menos raiz de 3, que aí vai dar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então, aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 menos raiz de 3, multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, né? 2 menos raiz de 3, assim eu não altero. Quando eu faço isso, então em cima eu tenho 2 menos raiz de 3, e embaixo eu vou ter isso mais isso vezes isso menos isso, ou seja, isso daqui vai me dar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então 2 ao quadrado vai dar 4, menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então, portanto, 4 menos 3 dá 1. Então, fica 2 menos raiz de 3. Então, aqui continuando, eu tenho 1 dividido por raiz de 3 menos raiz de 2. Então, vou multiplicar isso daqui por raiz de 3 mais raiz de 2, em cima e embaixo. Então, isso daqui vai ficar igual a raiz de 3 mais raiz de 2. E aqui vai ficar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. O quadrado de raiz de 3 é 3. O quadrado de raiz de 2 é 2. Então, isso daqui, 3 menos 2 é 1. Então, vai dar raiz de 3 mais raiz de 2. Esse próximo, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3 menos 2 raiz de 2. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, isso daqui vai dar 2, que multiplica 3 menos 2 raiz de 2. Aqui vai dar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. O quadrado de 3 é 9, menos o quadrado de 2 raiz de 2 vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então, vai ficar 4 vezes 2, que é 8. Então, fica isso. Isso daqui ao quadrado é 8. Então, 9 menos 8 é 1. Então, isso daqui vai dar 2 vezes 3, 6, menos 2 vezes 2, 4, raiz de 2. O próximo, multiplicando pelo conjugado, vou multiplicar por 5, mais 3 raiz de 2. E embaixo também por 5 mais 3 raiz de 2. Então, isso daqui vai me dar 6, que multiplica 5 mais 3 raiz de 2. E aqui embaixo vai ficar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. O quadrado de 5 é 25, menos. E 3 raiz de 2 ao quadrado, bom, 3 ao quadrado é 9. A raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 vezes 9, 18. Então, isso daqui vai me dar 6 vezes 5, 30. Aqui, 3 vezes 6, 18. E aqui, 25 menos 18, 7. O próximo, vou multiplicar por 3 raiz de 2 mais raiz de 3.
E aqui também 3 raiz de 2 mais raiz de 3. Então, em cima vai dar 3 raiz de 2 mais raiz de 3. E aqui vai ficar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. O quadrado de 3 raiz de 2 é 9 vezes 2, que dá 18. Menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então, isso daqui vai me dar 3 raiz de 2 mais raiz de 3 dividido por 15. Esse daqui é a mesma coisa, né? Multiplicar em cima e embaixo por 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 2. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, isso daqui vai me dar 4, que multiplica 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 2. E aqui embaixo vai me dar o quadrado disso, que é 4. Raiz de 5 ao quadrado dá 5, então 4 vezes 5, que vai dar 20. Menos, aqui é 3 raiz de 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 vezes 9, 18. Então vai ficar 20 menos 18. Então isso daqui vai me dar 4, que multiplica 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 2 dividido por 2. Dá para simplificar esse com esse, aqui fica 2. Então agora multiplicando vai ficar 2 vezes 2, vai dar 4 raiz de 5 mais 6 raiz de 2. Bom, gente, então a letra O, eu tenho 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar nesse 2 mais raiz de 3 como se fosse um único número. E aí eu vou pensar em multiplicar por isso menos isso daqui. Ou seja, eu vou multiplicar por 2 mais raiz de 3, tá aqui, isso daqui, menos raiz de 5. Multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Quando eu faço isso, vai ficar esse ao quadrado menos esse ao quadrado. Quando eu elevo esse ao quadrado, raiz de 5 some, aí eu só vou ficar com raiz de 3 para resolver. Então, isso daqui vai me dar 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. E embaixo vai ficar o quadrado do primeiro, que é 2 mais raiz de 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, ou seja, raiz de 5 ao quadrado, que é 5, então menos 5. Então agora eu só fiquei com uma raiz agora para resolver. Então aqui eu tenho que isso vai me dar 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. E aqui embaixo eu tenho, isso vai me dar o quadrado do primeiro, ou seja, 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai me dar 4 raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, mais 3, isso, menos 5. Então, isso é igual a 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. Isso sobre. Então, aqui eu vou ter menos 5 mais 4 menos 1 mais 3, 2. Então, eu tenho 2 mais 4 raiz de 3. Pronto, e agora recaiu no caso anterior. Então, para tirar esse raiz de 3, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 menos 4 raiz de 3. Então, em cima e embaixo por 2 menos 4 raiz de 3. Então, a parte de cima eu vou aplicar a distributiva, então vai ficar 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos 4 vai dar menos 8 raiz de 3. Agora eu vou fazer a distributiva com raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes 2 dá 2 raiz de 3.
raiz de 3 vezes menos 4 raiz de 3, então vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Então vai ficar menos 4 vezes 3, que é menos 12. Agora eu vou fazer com raiz de 5, então aqui vai ficar menos 2 raiz de 5. E agora raiz de 5 com menos 4 raiz de 3, menos com menos mais, vai ficar mais 4. E raiz de 5 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 15. E embaixo vai ficar o quadrado do primeiro, ou seja, o quadrado de 2, que é 4, menos o quadrado do segundo. Fazendo isso ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado é 16, vai ficar 16 vezes 3. 16 vezes 3. Então, fazendo a continha, aqui eu tenho, aqui é 4, aqui vai ficar menos 8, aqui vai ficar menos 6, depois eu tenho menos 2 raiz de 5, e mais 4 raiz de 15. Aqui fazendo a conta, eu tenho 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3, e 1, 4, 48. Então é 4 menos 48. Então vai ficar aqui embaixo menos 44. Dá para dividir em cima e embaixo por menos 2, porque aí eu vou trocar o sinal de ambos. Então, dividindo tudo por menos 2, menos 8 dividido por menos 2 vai ficar 4. Menos 6 raiz de 3 dividido por menos 2 fica mais 3 raiz de 3. E aqui é menos 2 dividido por menos 2 vai ficar 1. Então vai ficar mais raiz de 5. E aqui menos 2, 4 dividido por menos 2 vai ficar menos 2. Então, menos 2 raiz de 15. E aqui embaixo é menos 44 dividido por menos 2, que vai dar 22. Então, essa é a resposta. Então, agora o próximo exercício é 5 dividido por 2 menos raiz de 5 mais raiz de 2. Então, aplicando a mesma técnica, vamos considerar esse número aqui, mais o raiz de 2. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse número, 2 menos raiz de 5. Isso daqui, menos raiz de 2. Então, multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, 2 menos raiz de 5. E aqui menos raiz de 2. Então, isso daqui vai me dar 5 vezes 2 dá 10, menos 5 raiz de 5, menos 5 raiz de 2, isso sobre, então vai ficar o quadrado desse, ou seja, 2 menos raiz de 5 ao quadrado, menos raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2. Então, isso é igual a 10 menos 5 raiz de 5, menos 5 raiz de 2. E aqui vai ficar o quadrado do primeiro, que é 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 4 raiz de 5, mais raiz de 5 ao quadrado, que é 5. Isso daqui menos o 2. Então, isso daqui é igual a 10 menos 5 raiz de 5, menos 5 raiz de 2, dividido por... Aqui eu tenho que 5 menos 2 dá 3, 3 mais 4, 7. Então, vai ficar 7 menos 4 raiz de 5. Então, isso daqui, agora eu posso multiplicar
por 7 mais 4 raiz de 5 em cima e embaixo. Então, fazendo isso, vou multiplicar por 7 mais 4 raiz de 5. 7 mais 4 raiz de 5. Então, fazendo isso, aqui aplico a distributiva, então vai ficar 10 vezes 7, que é 70. Depois 10 vezes 4 raiz de 5, que vai me dar mais 40 raiz de 5. Agora, aplicando a distributiva com menos 5 raiz de 5 vezes 7, vai dar menos 35 raiz de 5. Agora eu vou fazer o raiz de 5, 5 raiz de 5 com 4 raiz de 5. Então vai ficar menos 5 vezes 4 dá menos 20. Raiz de 5 com raiz de 5 vai dar 5. 5 vezes 20 dá 100, então vai ficar menos 100. Menos 100. Agora eu vou fazer com 5 raiz de 2 a distributiva, então menos 5 raiz de 2 vezes 7 vai dar menos 35 raiz de 2. Aqui é menos 35 raiz de 2. O próximo, menos 5 raiz de 2 com 4 raiz de 5. Menos 5 vezes 4 vai dar menos 20. E raiz de 2 com raiz de 5 vai dar raiz de 10. E aqui embaixo, eu tenho 7 ao quadrado, 49, menos esse ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, vezes raiz de 5 ao quadrado é 5. Então, isso daqui é igual a... Aqui eu posso simplificar esse com esse, fica menos 30. Depois eu tenho 40 raiz de 5 com 35 raiz de 5, vai ficar 5 raiz de 5. Depois eu tenho menos 35 raiz de 2. E menos 20 raiz de 10. Então, aqui sobre 49 menos... Aqui 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 1, 5 e 3 dá 80. Então, vai ficar 49 menos 80, que dá menos 31. Então, vai ficar 49 menos 80. Então, isso daqui vai me dar menos 30 mais 5 raiz de 5 menos 35 raiz de 2 menos 20 raiz de 10. E aqui vai ficar sobre menos 31. Se quiser multiplicar por menos 1 em cima e embaixo para tirar esse menos daqui, eu posso fazer. E aí eu vou ter, multiplicando em cima e embaixo por menos 1, então em cima eu vou trocar o sinal. Mais 20 raiz de 10. E embaixo também troco o sinal. Pronto, então eu tenho a resposta. Bom, então agora vamos racionalizar 3 dividido por raiz de 3 menos raiz de 2 mais 1. Então, aqui eu só vou ajeitar um pouco esse número. Eu vou colocar aqui o 3. E aqui eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho esses raiz aqui próximos, se eu fosse racionalizar da forma que eu estava fazendo, ele ia considerar isso daqui como se fosse um único número e pegaria o conjugado desse daqui. Mas aí vou ter raiz de 2, raiz de 2. Então, eu acho que vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, por isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar o raiz de 3 com o raiz de 1 e deixar o raiz de 2 separado. Então, eu vou pensar no raiz de 3 mais raiz de 1, né? Menos raiz de 2. E agora sim eu vou multiplicar pelo conjugado desse. Então, eu vou ter aqui raiz de 3 mais 1, isso daqui, mais raiz de 2. E aqui multiplicar pelo mesmo número,
raiz de 3 mais 1 mais raiz de 2. Então, isso daqui é igual a 3 vezes raiz de 3 mais 3, esse com esse e esse com esse, mais 3 raiz de 2, e isso daqui dividido por... Então, aqui é o conjugado, então vai ficar o quadrado desse menos o quadrado desse. Ou seja, raiz de 3 mais 1 ao quadrado, menos o quadrado de raiz de 2, que é 2. Então, isso é igual... Então, aqui eu tenho de novo 3 raiz de 3, mais 3, mais 3 raiz de 2, dividido por... Aqui vai ser o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado de raiz de 3 é 3, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 2 raiz de 3. O quadrado de 1 vai dar mais 1, menos 2. Isso é igual. Então, aqui eu tenho 3 raiz de 3, mais 3, mais 3 raiz de 2, e isso dividido por... Então, aqui vai ficar 3 mais 1, 4, 4 menos 2, 2. Então, vai ficar 2 mais 2 raiz de 3. Para não ter que simplificar depois, eu vou colocar esse 2 aqui em evidência. Então, eu tenho aqui 3 raiz de 3, mais 3, mais 3 raiz de 2. E aqui o que eu vou fazer é colocar esse 2 em evidência. Então, fica 2 que multiplica 1 mais raiz de 3. Bom, não precisava colocar esse 2 em evidência, mas é que eu acho que vou evitar contas depois. Então, fazendo isso daqui, eu vou multiplicar pelo conjugado. Então, aqui, vou multiplicar por 1 menos raiz de 3. E aqui embaixo, multiplicando pelo mesmo número. Então, isso daqui vai ser igual a 3 raiz de 3 vezes 1. Depois, 3 raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Aí vai ficar 3 vezes o raiz de 3 ao quadrado, que é 3. 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar menos 9. Agora, vamos fazer com 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos raiz de 3 vai ficar menos 3 raiz de 3. Agora, fazendo com esse daqui, 3 raiz de 2 vezes 1 dá 3 raiz de 2. E 3 raiz de 2 vezes menos raiz de 3 vai dar menos 3 raiz de 6. Menos 3 raiz de 6. Isso daqui dividido... bom, então aqui tenho 2. E aqui vai ficar o quadrado primeiro, que é 1. Menos o quadrado de raiz de 3, que é 3. Então, isso daqui é igual a... esse 3 raiz de 3 dá para cancelar, simplificar com esse 3 raiz de 3. Aqui eu tenho menos 9 mais 3, que é menos 6. Aqui eu tenho 3 raiz de 2. E menos 3 raiz de 6. E na parte de baixo eu tenho 2 vezes 1 menos 3 menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Para não ficar o menos aqui, vou multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ficar 6 menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 6 dividido por 4. Então, essa é a resposta. Bom, e agora vamos racionalizar raiz cúbica de 9 menos 1 dividido por raiz cúbica de 3 menos 1. Antes de fazer isso, eu gostaria que o raiz cúbica de 3 fosse elevado ao cubo, porque raiz cúbica de 3 elevada ao cubo, eu consigo retirar dessa raiz. Mas como eu faço isso? Então, para fazer isso, vamos ter que recordar o seguinte. Se eu tenho a ao cubo menos 1b ao cubo,
Isso daqui é a mesma coisa que A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. E como eu posso observar isso? Eu faço a distributiva. Eu vou fazer a distributiva aqui para mostrar que realmente vale isso. Olha, ó, se eu multiplicar esse por esse, vai me dar A ao cubo. Se eu multiplicar esse por esse, vai me dar A ao quadrado mais A ao quadrado B. Se eu multiplicar esse por esse, vai me dar mais AB ao quadrado. Se eu fizer esse com esse, vai me dar menos B ao quadrado ou menos A ao quadrado B, tanto faz no produto à ordem. Então, menos A ao quadrado B. Se eu fizer esse com esse, vai ficar menos AB ao quadrado. E se eu fizer esse com esse, vai me dar menos B ao cubo. Então, eu vejo que dá para simplificar esse com esse com esse, e o resultado fica A ao cubo menos B ao cubo. Ou seja, com isso a gente verifica que realmente vale essa igualdade. Então, para fazer essa daqui, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só ajeitar. Isso daqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 9. Lembre que 9 é 3 ao quadrado. Então, é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 ao quadrado. Menos 1. E aqui embaixo eu tenho raiz cúbica de 3 menos 1. Então, vamos dizer que esse daqui seja o meu A e esse daqui seja o meu B. Então, aqui é como se eu tivesse, aqui embaixo, um A menos B. Se eu multiplicar, aqui eu tenho A menos B. Se eu multiplicar por toda essa parte aqui, vai me dar o A ao cubo, ou seja, esse ao cubo, menos o 1 ao cubo. Então, o que eu vou fazer é multiplicar por essa parte aqui. Ó. Eu tenho A menos B aqui e vou multiplicar por essa parte. Então, multiplica em cima e embaixo por essa parte. Então, isso daqui fica o meu A, que vale isso daqui, A ao quadrado. Então, vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais AB, ou seja, raiz cúbica de 3 vezes 1. Raiz cúbica de 3 vezes 1 dá o próprio raiz cúbica de 3. Mais o B ao quadrado, ou seja, mais o 1 ao quadrado, que é 1. Então, se eu multiplicar em cima, tem que multiplicar embaixo também. Raiz cúbica de 3 ao quadrado é a mesma coisa, tá? Que raiz cúbica de 3 ao quadrado. Posso colocar o quadrado aqui, porque lembrando, isso ao quadrado é isso vezes isso, e isso vezes isso. Dá para multiplicar o raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aqui mais raiz cúbica de 3 mais 1. Então, agora eu vou multiplicar esse por esse. Então, aqui eu tenho... eu vou fazer essa conta aqui embaixo. Então, esse vezes esse fica raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Então, vai dar raiz cúbica de 3 à quarta. Agora, fazendo esse vezes esse, vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes raiz cúbica de 3, que vai dar mais raiz cúbica de 3 ao cubo. Depois eu vou tirar esse 3 aqui. Agora, fazendo esse com 1, vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. Agora eu vou fazer com menos 1. Menos 1 vezes isso vai dar menos raiz cúbica de 3 ao quadrado. Fazendo menos 1 com esse, vai dar menos raiz cúbica de 3. Fazendo esse com esse, vai ficar menos 1. E na parte de baixo, vai ficar o cubo do primeiro. Raiz cúbica de 3 ao cubo dá o 3. Menos o cubo de 1, que é 1. Então, vai ficar 3 menos 1. Então, aqui, isso daqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 à quarta. Eu posso escrever aqui do lado, ó, raiz cúbica de 3 à quarta é a mesma coisa que raiz cúbica
de 3 a 3 vezes 3. Então, esse raiz cúbica de 3 eu posso tirar para fora da raiz. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 3. Então, isso daqui é a mesma coisa que 3 raiz cúbica de 3 mais esse 3 com esse 3 dá para sair fora da raiz, então vai ficar só o mais 3. Mais 3. Aqui vai ficar raiz cúbica de 9, que vai cancelar com esse menos raiz cúbica de 9. E aqui vai ficar menos raiz cúbica de 3 menos 1. Isso dividido por 3 menos 1, 2. Agora, fazendo a conta, eu tenho 3 raiz cúbica de 3 menos raiz cúbica de 3 vai dar 2 raiz cúbica de 3. 3 menos 1 dá mais 2. Isso dividido por 2. Posso colocar o 2 em evidência, então fica 2 que multiplica raiz cúbica de 3 mais 1 dividido pelo 2. E agora eu posso simplificar e o resultado vai me dar raiz cúbica de 3 mais 1. Bom, então nessa questão é para mim simplificar essa expressão e eu já coloquei um pouquinho espaçado para me facilitar resolver. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho essa função menos essa, mas observe que o denominador aqui é diferente. E lembrando, para somar ou diminuir frações, eu tenho que fazer com que o denominador fique igual. Mas aí é simples, porque para tornar esses denominadores iguais, eu vou pegar esse, multiplicar em cima e embaixo, e esse daqui multiplicar em cima e embaixo. Com isso, eu garanto que os denominadores vão ser iguais. Ou seja, aqui, o que eu vou fazer é, vou pegar esse denominador, que é o x mais raiz de x ao quadrado mais 1, isso tudo dentro da raiz, multiplicar em cima e embaixo, porque aí eu não altero a fração, mais 1. E aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo, só que por esse daqui. Então aqui eu vou multiplicar, colocar aqui entre parênteses, eu vou multiplicar por esse em cima e embaixo. Então aqui vai ficar x menos raiz de x ao quadrado menos 1, multiplica em cima e multiplica embaixo também. Pronto, agora sim, ó, observe que eu tenho o mesmo denominador. Como eu tenho o mesmo denominador, agora eu posso fazer essas operações. Então aqui isso mais isso vezes isso mais isso é a mesma coisa que isso daqui ao quadrado. Eu poderia fazer a distributiva aqui, esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, mas vou tentar fazer de uma maneira um pouquinho mais rápida. Então, isso daqui isso vezes isso é a mesma coisa que o x mais raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Menos. E isso vezes isso é a mesma coisa que isso ao quadrado, ou seja, a mesma coisa que x menos raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. E o meu denominador é esse daqui. Mas observe que eu tenho x menos isso e x mais isso. Então, isso daqui é a mesma coisa que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, é a mesma coisa que o quadrado do primeiro, que é o x, menos o quadrado do segundo, que é esse ao quadrado. Ou seja, a raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado vai dar x ao quadrado menos 1. Então, menos x ao quadrado menos 1. Uma coisa que os alunos costumam errar bastante é não colocar esse menos aqui em evidência, e aí quando vão fazer a conta, só trocam o sinal do x ao quadrado e esquecem de trocar o sinal também do menos 1. Então, estou chamando a atenção porque é um erro muito comum. Então, na hora de fazer isso daqui, vai pegar x ao quadrado menos x ao quadrado e não troca esse sinal aqui.
Então, por isso que eu estou colocando menos aqui em evidência, porque quando eu for trocar o sinal, eu tenho que trocar o sinal de todos que estão aqui dentro. Então, continuando, isso daqui é igual a... Então, esse daqui vai dar o quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo. Então, aqui vai dar x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado disso é x ao quadrado menos 1. É só retirar a raiz. E aqui menos, vou deixar esse menos em evidência também. E aqui vai ficar o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou seja, mais o quadrado disso, que é mais x ao quadrado menos 1. Então, isso daqui dividido por x ao quadrado menos, aí vou trocar o sinal de ambos, x ao quadrado, aqui menos com menos vai ficar mais, então vai ficar mais 1. Então aqui já dá para simplificar, então isso daqui vai ser igual a, então esse com esse vai dar 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 2x raiz de x ao quadrado menos 1, menos 1, e aqui eu tenho menos, fazendo a continha esse com esse vai dar 2x quadrado, aqui menos 2x raiz de x ao quadrado menos 1, e aqui menos 1. Observem que aqui ficou 1 no denominador, então não preciso colocar nada aqui no denominador, né? Porque aqui é 1. Então, isso daqui é igual a, fazendo aqui, vai dar 2x ao quadrado mais 2x raiz de x ao quadrado menos 1, menos 1. E agora vamos trocar o sinal. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado. Aqui menos com menos vai dar mais 2x raiz de x ao quadrado menos 1. Aqui menos com menos vai ficar mais. E agora sim eu posso simplificar esse daqui também. Então vai dar 2x raiz de x ao quadrado menos 1 mais 2x raiz de x ao quadrado menos 1. Então isso daqui vai me dar 4x raiz de x ao quadrado menos 1. Essa é a resposta. Bom, gente, então agora vamos resolver essas equações exponenciais. Então aqui eu tenho 2 elevado a x igual a 128. Mas observe que 128 é a mesma coisa, né? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, ou seja, vai dar 2 a sétima. Então, se eu multiplicar o 2 7 vezes, vai dar o 128. Então, agora eu tenho 2ax igual a 2 a sétima. Logo, isso daqui vai implicar que o meu x vale 7. Ou seja, a solução desse conjunto é o 7. Agora, aqui eu tenho que 243, eu tenho 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3 dá 243, ou seja, vai dar 3 a quinta. Então, daqui eu tenho que meu x vale 5. Então, a solução é o número 5. Agora, 2ax é igual a 1 sobre 16. 1 sobre 16 é a mesma coisa que 1 sobre 2 a quarta. Lembrando que quando eu passo esse número para cima, o expoente troca o sinal. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 a menos 4. E agora sim, eu tenho essa igualdade, então isso implica que o x é igual a menos 4. Ou seja, a minha solução é o menos 4. Agora, essa d.
eu tenho que 1/5 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Isso elevado a x. Lembrando que aqui é como se tivesse um expoente 1, quando passa para cima fica a menos 1. E isso daqui, lembrem que eu multiplico, né? Quando eu tenho esse expoente e isso elevado a esse expoente elevado a isso, eu multiplico esses expoentes. Então, aqui tenho C e somente C. Isso daqui é a mesma coisa que 5 elevado a menos x. E aqui 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. E agora sim, eu tenho daqui que isso implica que menos x igual a 3, ou seja, x igual a menos 3. Então, o conjunto de solução é menos 3. E agora eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a x igual a 8. Então, observem que isso daqui é a mesma coisa que o raiz cúbica de 2, mesma coisa que eu tivesse um 1zinho aqui, né? Então, isso fica 2 elevado a 1/3, né? Esse 3 é esse elemento, e esse elemento aqui, esse número, é esse daqui. E vai ser isso elevado a x. Isso é igual a 8. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Bom, aqui eu multiplico, né? Quando eu tenho isso elevado ao expoente vezes elevado a isso, é multiplicar esses expoentes. Isso nós vimos no vídeo anterior. Então, isso daqui acontece... Isso daqui vai dar x vezes 1/3, vai ficar x vezes 1 sobre 3. Então, vai dar x sobre 3. Isso é igual a 2 elevado a 3. E agora sim, eu posso igualar esse x sobre 3 igual a 3. Então, isso implica que x sobre 3 é igual a 3. Então, isso implica, e passo 3 para o outro lado, multiplicando, que é a mesma coisa, né? Que multiplicar de ambos os lados por 3. Então, isso daqui vai dar x igual a 9. 3 vezes 3, 9. Então, essa é a minha solução. Então, a solução é o 9. Agora, vamos para esse caso aqui. Então, daqui eu tenho que raiz quarta elevada a x é a mesma coisa que 3, 1/4, isso, elevado a x, é igual. Raiz cúbica de 9 é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aqui multiplico os expoentes, então é 3x sobre 4, que é igual. E isso daqui é a mesma coisa que 3 elevado a 2 sobre 3. E agora sim, posso igualar x dividido por 4 é igual a 2 sobre 3. Passo 4 multiplicando, então eu vou concluir que meu x é a mesma coisa que 8 sobre 3. Então, portanto, a minha solução é 8/3. Então, o objetivo é sempre que esse número seja igual a esse e eu vou igualar os expoentes, né? Sempre vou fazendo isso. Então, aqui, 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, fica 3 ao quadrado elevado a x. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então, daqui, eu tenho que... isso daqui é a mesma coisa que 3 elevado a 2x, que aqui eu multiplico os expoentes. Isso daqui está falhando a caneta. Isso é igual a 3 elevado a 3. Então, aqui eu tenho que simplificar que 2x é igual a 3, ou seja, o meu x vai ser igual a 3 meios. Então, portanto, a minha solução é 3 meios. Nesse caso aqui, 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado elevado a x. E 1/8 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao cubo. Então, aqui eu posso multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 2x.
E aqui, quando eu passo esse número para cima, troco o sinal do expoente. Então, isso é a mesma coisa que 2 a menos 3. E agora sim eu posso igualar, então isso implica que 2x igual a menos 3, ou seja, o x vai ser igual a menos 3 meios, e portanto é essa a minha solução. Solução vale menos 3 sobre 2. Bom, gente, com isso vamos parar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. E no próximo vídeo eu continuo fazendo esses exercícios. Muito obrigado.